dia. Bom dia. É um grande prazer voltar nesta casa. 2 anos atrás, e pela primeira vez ter esta oportunidade de falar de um fenômeno social. Acho que a imigração pode ser definido bem como um fenômeno social tão atual, tão falado em todas as partes do mundo. Até é interessante ver que não só da área de teologia, mas também falou jornalismo, outras áreas, direito, estão aqui, realmente porque o fenômeno social da migração pode ser estudado em muita perspectiva, do ponto de vista da demografia, da sociologia, relações internacionais, do direito, ciência da religião, são muitas perspectivas diferentes. Até da metodista, que são vários os estudantes que passam lá na estrutura onde atuam, em São Paz, que vêm lá para pesquisa. Sábado veio um grupo que não é da metodista, mas de outra universidade de jornalismo. Eram 5 estudantes. Tem mais ou menos ao redor de 1.100 por ano que vêm lá fazer pesquisa. A tal ponto que tivemos que nos organizar, porque não era fácil. A cada dia aparecia 2, 3, 5 e organizamos um dia especial, quarta-feira à tarde, para dar a primeira acolhida aos estudantes e depois eles podem transitar. Tem alguns que ficam na casa de acolhida, levando adiante pesquisa, então depende dos focos de interesse. Mas isso iremos explicar agora aos poucos. Acho bonito que seja um diálogo, então a minha intenção é tentar evitar de não falar o tempo todo, mas tentar de me limitar também. E uma outra observação antes de começar a fazer a proposta que vou apresentar, é que estamos num momento no Brasil onde nos próximos dias a nova lei de imigração será sancionada. Já passou pelo Senado, antes, em dezembro do ano passado, na Câmara dos Deputados, estive lá. Então posso até dar um retorno sobre isso, porque estão sendo falada muita mentira. Muita mentira, é bom usar este termo. O Brasil agora não vai ter mais um controle de quem entra, quem sai. A polícia não pode mais cuidar com a nova lei das fronteiras. Não é verdade. A polícia continua tendo a sua função, as fronteiras continuam. Então, ao longo da fala, vou até comentar isso em relação à nova lei, para tentar ajudar a entender quais são os avanços e o que é real e o que não é real. Até na internet soltamos mitos e verdades, junto com parceiros, com Conectas, Direitos Humanos, com Caritas e TCC, CELS e outras organizações. Então, a proposta é bem esta: apresentar, no primeiro momento, um lugar de onde sai esta minha fala, depois uma explicação mais terminológica, alguns rostos de imigrantes, números, e aí vamos nos desafios, sinais de esperança, e pensei para a área de teologia, esta pequena provocação, a novidade de Deus presente nos migrantes. Então vamos ver se consigo desenvolver tudo isso, não sei. Começando, o lugar de onde falo, que é a Missão Paz. A Missão Paz é uma estrutura, uma entidade filantrópica, reconhecida a nível municipal, estadual e federal, ligada à Igreja Católica, um grupo, para quem não tem familiaridade, uma congregação de final 1800 que nasce para acompanhar os migrantes. No primeiro momento italianos, depois se abre aos migrantes do mundo inteiro. Então, nós conhecemos às vezes os jesuítas, esses grandes grupos camilianos. É um grupo pequeno, somos 680, quase 700 no mundo. Inclusive trabalhamos com os brasileiros em outras cidades, em Roma, Milão, Paris, Londres, Tóquio, Boston, New York, onde tem brasileiros, Buenos Aires, Santiago. Então nós acompanhamos também os que saem. Hoje tem 3 milhões de brasileiros que estão fora. Então tem este trabalho também desenvolvido. A Missão Paz pode ser apresentada como um centro integrado, onde tem uma série de engrenagens que funcionam junto, dando muitos serviços: casa de acolhida, curso de português,
documentação, atendimento jurídico, intercultural, mediação trabalho, curso de capacitação, atendimento psicológico, serviço de saúde. Vocês podem ver quantos serviços diferentes. É um time de 35 funcionários, 15 estagiários e quase 90 voluntários. Então esse é o volume que faz com que possa funcionar esta entidade. Dividida de uma maneira mais simples, ela tem 4 grandes áreas. Tem a Casa de Acolhida, a Casa do Migrante, com 110 vagas. Hoje, vocês podem me dizer, saindo de lá, quando eu peguei o carro, tinha 21 vagas. Ou seja, a crise econômica que o Brasil está passando faz com que venha menos gente. Os migrantes escolhem outros países, onde tem mais oportunidades. Então está diminuindo o número de entrada nesse momento. Tem este CPMM, que é o lugar onde tem todos os serviços, documentação, atendimento jurídico. Hoje, a advogada, para falar uma coisa bem atual, estamos preparando uma ação com a Polícia Federal eu não posso dar muitas informações, senão vão me prender, porque é sigilosa, mas é questão de um trabalho escravo numa palavra. Mas trabalho escravo não daqueles que estamos acostumados, de bolivianos paraguaios. Então, uma ação que está sendo preparada com testemunhas e tudo que estão depondo vítimas de trabalho escravo aqui em São Paulo. Depois tem, então, atendimento médico, psicológico, curso de português, uma série de serviços. Tem a área de pesquisa, que é o Centro de Estudos Migratórios. Tem uma biblioteca aberta ao público, se vocês querem vir aí. Temos revistas de várias partes do mundo, atualizadas em migração. Tem um curso à distância, tem assessorias. E uma das atividades é ter acompanhado a gestação e todo este trabalho da Lei de Imigração, 4 anos acompanhando de perto, em Brasília e em outros lugares. E a parte religiosa, para aqueles que são católicos, que são uma minoria. No caso dos bolivianos é um grande grupo, mas depende das nacionalidades. E uma coisa que gosto de sublinhar, não fazemos proselitismo, a gente respeita o outro. Também os muçulmanos utilizam salões, fazem seus momentos de oração, tem uma ótima relação com as mesquitas de São Paulo e com também a congregação israelita paulista, os judeus e a Igreja Batista e outras igrejas também que são grandes parceiras. Assembleia de Deus, tem alguns pastores também que levamos adiante trabalho juntos. Depois de explicar, então, estas dimensões principais, uma última colocação sobre a missão Paz. É bom lembrar que tem formação intercultural, como lidar com outras culturas, seja para a equipe, seja para os migrantes. Amanhã os migrantes à parte recebem esta formação, mas no idioma, em inglês, em francês, no espanhol, para entender em que planeta caíram. Muitas vezes, por exemplo, as mulheres sírias, em geral, não dão a mão para um homem. Então, seja quem atua lá, tem que aprender. Colocar a mão no peito e abaixar a cabeça. Minha primeira vez, de bom italiano enculturado no Brasil, ou que tenta se enculturar, cheguei lá com a mão assim. A menina pulou atrás e fez assim. Então, não foi o melhor jeito de acolher. Ela se assustou. Então, são um monte de detalhes que a gente tem que aprender. E depois falar de mundo islâmico é muito diferente. De repente, chego com uma que tinha conhecido, coloco a mão no peito, ela vem me dá um abraço. Eu falei, mas meu Deus, aprendi a fazer isso. Eu falei, não, padre, Islã é muito diferente, depende das regiões. Ah, tá, obrigado. Aprende uma coisa, tem que aprender mais uma logo em seguida. Então, é interessante porque são mundos diferentes e tem que se preparar. Tem um grande trabalho em rede. Nesse momento somos 70 instituições espalhadas no Brasil, trabalhando com migrantes e refugiados, desde Roraima até Porto Alegre, então muitos Manaus, muitos lugares diferentes. Tem incidência política e advocacy,
não adianta a gente solucionar o problema de 3, 4 pessoas se o quadro geral não funciona. Nesse caso, o grande desafio foi trocar a lei da ditadura militar, 1980, por uma nova lei de acordo com a Constituição Federal. Esse foi um dos grandes trabalhos. A cidade de São Paulo é a única, pelo menos que eu saiba, cidade que tem uma lei municipal de imigração. Então, sancionada o ano passado pelo prefeito. E trabalhamos nisso também. Campanhas de sensibilização em nível mais geral, para as pessoas não ter medo daquele que vem de fora, espaços que oferecemos para viver a própria cultura, suas festas, espaço para associações, tem muitos grupos que se reúnem, de graça a gente oferece os espaços para se encontrar. A próxima festa, não tem duas, próximo domingo é de paraguaios, a comunidade paraguaia, e no outro é da haitiana, a festa da bandeira, dia 21. Então estamos organizando esta festa, terá bandas, surgiram 3 bandas em São Paulo, a mais famosa é Satélite, que vão se apresentar com música crioula e música haitiana. E colaboração na produção de documentários e peças de teatro, achamos que a arte tem muito a nos ajudar, e perspectiva ecumênica e simpósios, seminários. Algumas slides rápidas. Essa foi a campanha, estava falando muito rápido, a campanha de sensibilização feita no museu, no início no Museu da Imagem e do Som, e em seguida nas estações do metrô, algumas estações. Ela foi para Guarulhos há poucos dias. As festas, isso acontece normalmente de sábado, nesse caso é uma festa boliviana. Esta também é escura, mas é uma festa chilena. Então, esta é do Equador. Equador é o último grupinho que se juntou, são 400 do Equador que vivem em São Paulo, um grupinho muito pequeno e bem indígena, de uma área, são indígenas, usam roupas na cidade deste jeito, muito bonita, com a criança, como os bolivianos, pendurada atrás. Esse aqui é um espaço para associações. Esta associação, a Feirinha da Madrugada, são 500 bolivianos, peruanos, equatorianos que se juntaram com uma associação. Eles produzem as peças e vendem. Então, crachá, tudo bem organizado, com um advogado acompanhando. Essa é uma palestra intercultural, muita gente, normalmente francês é o idioma mais utilizado neste momento, tem muitos do Congo, do Haiti. E esse é para fazer ver diálogo com a produção de documentários, neste caso um longa, que foi apresentado na Mostra Internacional de Cinema do ano passado, acho que foi em novembro, se não lembro errado. O nome é Exodus. De onde eu vim não existe mais. Uma produção gigantesca, gravações no Brasil, no deserto do Saara, na Ásia, na Alemanha, Cuba, muitos lugares. Na Europa já estreou, ainda no Brasil. Estamos esperando que entre nos cinemas. Tomara, porque é uma coisa muito bonita. Esta moça se chama Tânia, é síria, e ajudamos nas gravações com a história dela. Foi uma produção de quase 2 horas. Esta peça, Cidade Voodoo, do grupo de teatro de narradores, também na Mostra Internacional de Teatro 2016, realizada na Vila Itororó, lá no centro de São Paulo, uma peça de uma beleza incrível. Foram 4 peças, agora tem um grupo que está lá fazendo ocupação artística também. Passam horas, dias, tardes inteiras dialogando com os migrantes. Nesse caso, com os migrantes haitianos, e 4 migrantes se transformaram em atores. Foram incorporados na companhia e fizeram
esta peça que estava praticamente esgotada todas as noites, foi difícil conseguir ir assistir. E esse, por exemplo, diálogo interreligioso é de 2 semanas atrás, na Universidade São Judas, na Moca. Aqui estão presentes, tem um pastor, junto tem um sheik, Mohamed Abukai, tem um rabino, tem um sacerdote da Umbanda, tem da doutrina espírita, então tem várias pessoas e a gente fala sobre a importância do diálogo, do respeito, saindo até da tolerância, indo para o encontro. O sheik, por exemplo, é da Síria, faz 8 anos que está morando no Brasil. Posso dizer que o bombardeio de perguntas foi para o sheik naquela noite, porque há aquela identificação muçulmano terrorista. Então, ele tentando de dialogar com os estudantes, dizendo, olha, nós, infelizmente, é um grupo de extremistas, enquanto nós não compactuamos com esses grupos. Então, ele teve muito trabalho naquela noite. Depois, e esse é um simpósio, estava comentando com alguns, que vai acontecer agora na PUC, dia 5, 6 e 7, sobre religião e migração. E, se alguém estiver interessado, está aberto também para comunicações. No dia 5 vai acontecer no Tucarena e a abertura é com Isabel, que é a nova responsável do Alto Comissariado das Nações Unidas pelo Brasil. Ela tem experiência internacional e vem dar um quadro mundial dos fluxos de refugiados. Até porque a maioria dos refugiados fica nos países mais pobres, vizinhos, não consegue sair, porque precisa de dinheiro para viajar. Então o convite é entrar no site da Missão Paz e pode encontrar toda a programação deste tema. Alguns termos, na realidade, só a diferença. Eu falo migração e refúgio, mas sempre é bom pontuar. Migração tem a ver com movimento voluntário. A pessoa pode sair e voltar, enquanto o refúgio não é tão voluntário. Se não sai, morre muitas vezes. E não pode voltar. Se ele volta, vai ser morto. Isso em geral. O Brasil aceita a categoria de refúgio nos termos de um deslocamento forçado de um país de origem devido à perseguição ou fundado temor de perseguição, ou também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Tem estes dois pilares, perseguição ou violação de direitos humanos generalizada. Coloquei entre aspas movimento voluntário, porque eu digo, se falta comida, não é tão voluntário. Se a pessoa está na miséria e vê os filhos morrer de fome, a gente pode falar de voluntário entre aspas, mas é forçado a sair por questões de sobrevivência. Mas em geral existe esta diferenciação. Os haitianos, que categoria são? Na mídia se fala que são refugiados. Não são. São migrantes. Porque saíram do Haiti por causa do terremoto, de situações anteriores, não são refugiados. É raro encontrar alguém que use o termo correto. Os haitianos são migrantes, normalmente falam que são refugiados. Alguns rostos de migrantes, antes de falar de números, acho melhor falar de rostos. E uso estas slides só rapidinhas, antes de falar de algumas histórias. Rostos de pessoas que passaram por aí. Isso aqui são do Congo, Nigéria, Peru, Camarões, Síria, Camarões também era, Síria, Congo. Por que coloquei este? Só para, não vou associar o que vou dizer àqueles custos, porque migração são pessoas como a gente, com nossos sonhos, com desafios, com projetos, é igual a gente. Então, é para lembrar isso, antes de números, antes de estatísticas, de gráficos, são pessoas, são jovens como vocês,
pessoas que estão procurando algo, que estão saindo porque querem melhorar a vida. Coloquei aqui jovens venezuelanas. Este ano estamos acolhendo os primeiros venezuelanos, um número significativo. São poucos, 12. Mas as primeiras foram 2 moças, saíram para ajudar a família para sobreviver. Que lá na Venezuela está complicada a situação, só que a maioria está ficando em Roraima. Elas já desceram e agora temos mais jovens, e elas estavam fazendo o quê? Tocando violão dentro dos ônibus, foi a primeira atividade para recolher um dinheirinho e mandava todo dia para Venezuela para ajudar a família. Esse casal do Iêmen e do Congo, não vou usar os nomes, ela é muçulmana, ele é cristão. Pelo fato de ter casado, foram perseguidos. No Iêmen não aceita que uma mulher muçulmana case com um cristão. O contrário, sim. Um homem muçulmano pode casar com mulher cristã. Então, eles, o que sofreram, tem os braços cheios de marcas de tortura. E anteontem descobrimos que a família dela está viva, está num campo prófugos do Iêmen, porque a família inteira foi perseguida porque ela casou com um cristão. Então isso só para falar, ele é engenheiro elétrico e está trabalhando na separação do lixo, numa cooperativa de reciclagem de lixo. Então, está fazendo isso para tentar sobreviver agora. Uma família da Síria com 2 filhos, uma até com problemas, está em cadeira de rodas, estamos acompanhando, então é só para lembrar mais um caso. 2 irmãos bolivianos médicos que estão trabalhando agora como numa chácara no interior de São Paulo, precisava de caseiros, eles toparam, foram lá, são médicos formados. Tem este homem da Romênia, trabalhou como motorista de caminhão a vida inteira, ficou desempregado lá, agora está aqui no Brasil. Esta família do Congo, com 2 crianças, chegaram há 1 mês, estão lá na casa, as crianças agora foram inseridas numa creche, e uma mulher da Síria, com um filho, que estão tentando trazer o marido que está no Egito com mais 2 filhos. Então são situações, às vezes, tiveram que sair, estão espalhados, a gente está tentando reunir a família. São alguns exemplos dos muitos que a gente acompanha todos os dias. E aqui vem este gráfico das Nações Unidas, que é importantíssimo. Quando nas redes sociais se fala que o Brasil está sendo invadido por estrangeiros, tem terroristas entrando, tem números enormes, não é a realidade. Esse é o quadro do que está acontecendo no mundo. Quanto mais escuro, mais migração. Quanto mais claro, menos migrantes em relação à população local. O Brasil está entre os países que menos recebem imigrantes. Em nível de estatísticas, 0,6, 0,7 da sua população. A média mundial é 3% em relação à população. Então, o Brasil está praticamente com poucos, mas é gente. A gente fala, são seres humanos como nós. Olhe, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, todas estas partes, também alguns países da África, ou também a Austrália, como são mais escuros, ou seja, tem mais migrantes. Também o Chile e a Argentina. Então, isso é importantíssimo, não está tendo invasão coisa nenhuma. Não está tendo invasão. Venezuelanos, são poucas milhares de pessoas lá em Roraima que tiveram que sair por causa da crise. Então, este dado é importantíssimo. Quais são os países de onde saem mais migrantes? Índia, 16 milhões. México, 12 milhões para os Estados Unidos, a maioria. Rússia, China, Síria, 5 milhões. Claro que são refugiados. No mundo já estamos chegando a 250 milhões de migrantes. Já superamos este 244, que era o dado de 2015 oferecido pelas nações, pela OIM, Organização Internacional das Migrações.
Último gráfico, para deixar a gente bem confuso, esta aqui, eu achei que foi lindo. É a OIT que apresentou este gráfico, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Olhe, é transformar aqueles 200 e quase 50 milhões de imigrantes que se deslocam pelo mundo em gráfico. Se eu olho aqui, por exemplo, a África, vocês podem observar um grande movimento interno. Isso é continental, mas tem também na direção da Europa, na direção de uma parte da Ásia e uma pequena em relação à América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Então aqui você consegue ter a visão de nível gráfico do que está acontecendo no mundo. O mundo é movimento. Às vezes eu me pergunto, conversando com uma congolesa tempo atrás, que convidei para uma palestra, ela fez ver o celular e falou: é por isso que nós temos que sair do Congo. Eu na hora, sabe, não entendi. 80% da produção mundial para fazer os circuitos, aquele minério raro, vem do Congo. Tem o olhar de todas as multinacionais, todas as marcas de celular, talvez tenha alguma exceção, mas a maioria estão lá de olho. Então, alimenta o conflito para extrair este minério. Chega nos países vizinhos, vai para a Bélgica, outros lugares, aí alimenta os nossos celulares. Óbvio que, então, o que está acontecendo, a exploração lá, gera refugiados. Por isso as coisas hoje em dia estão todas interligadas. Uma ação minha aqui está alimentando outra lá. Não estou dizendo que não temos que comprar celulares, mas estou dizendo, às vezes, como tudo está bem interligado. O mundo. Tem uma imagem que eu utilizei numa entrevista tempo atrás, acho que foi a TV Cultura, até quem quer ver, acho que está online no site da TV Cultura, convidaram TV Debate para falar da nova lei de imigração. Eu falei, gente, 2 semanas atrás, falei, temos que ter uma nova visão. Hoje em dia nós pensamos sempre, na minha casa eu mando e decido quem entra. Tá certo, no meu país. Mas talvez temos que mudar. Hoje em dia somos todo mundo os moradores de uma mesma casa. Tem quartos diferentes, mas a casa é o planeta. A mesma coisa que acontece, uma analogia, em nível de ecologia, se a China polui, vão ter consequência aqui. Se eu derrubo uma árvore aqui, tem consequência na Alemanha. Mesma coisa em nível mundial. Se explora um continente, um país, terá consequência, óbvio. Terá fluxos migratórios. Os fluxos migratórios são alimentados muitas vezes pelas injustiças do passado e do presente também. Agora, depois disso, então, alguns fluxos migratórios das últimas décadas, bem rápidos, olhando o Brasil. Entre os anos 80 e 2008, o Brasil descobre 2 coisas, que tem muito hispano-americano entrando, bolivianos, paraguaios, peruanos, e brasileiros indo para fora. Se chegou a 5 milhões de brasileiros saindo. Com certeza vocês têm amigos, pessoas conhecidas que estão nos Estados Unidos, 1 milhão nos Estados Unidos hoje. No Japão, 300 mil, na Europa. Com o passar do tempo, 2009 e 2014, o Brasil entra numa fase econômica boa. Então os brasileiros começam a retornar. 1/3 dos que estavam no Japão volta, para ter uma ideia. Aumenta a imigração. Os haitianos começam a vir, outros países, porque a economia está favorável. E acontece uma migração de trânsito. O Bangladesh, por exemplo, passa pelo Brasil para chegar aos Estados Unidos. Mas aí, 2015, começa uma nova fase, progressivamente, até hoje, crítica, saída de imigrantes. Os haitianos que estavam no Brasil vão para o Chile e para os Estados Unidos. Mas tem a política do Trump, não segura. As pesquisas mundiais, quanto mais restritiva uma política, mais alimenta as máfias, os coiotes que vendem
as entradas para os países. Você pergunta a brasileiros que pagaram 20 mil para entrar nos Estados Unidos. Dias atrás conversei com uma haitiana que está em Nova York. Como você conseguiu entrar com a nova política americana? Fácil. Tem duas escolhas, ou deserto ou corrupção de policiais. Os coiotes chegam na fronteira de Tijuana e já falam, olha, espera amanhã das 2 às 10. Você pode me matar aqui das 2 às 10. Não tem aquele policial corrupto, você coloca $2.000 dentro do passaporte, você vai lá, apresenta o passaporte, ele fala welcome. E você entra, ele tira o dinheiro, óbvio, e você está bem-vindo nos Estados Unidos. Toda a política quebra-cabeça do presidente não funciona. O dinheiro fala bem mais alto. E imigração. Tem os venezuelanos. Olha, o Brasil está em crise, mas na Venezuela é pior. Então, eles passam a fronteira. Sem falar da questão indígena, dos indígenas venezuelanos. E a retomada de brasileiros. Brasileiro que começa a sair de novo para Portugal, Canadá, Inglaterra. Então, volta. Vocês podem perceber que em pouco tempo, o Brasil é ao mesmo tempo país de imigração, emigração, trânsito e retorno. Isso para os estudiosos de imigração, hoje entrou em parafuso, em crise, aqueles modelos país de saída, país de entrada. Um século atrás funcionava. A Itália, de onde eu nasci, saíram 26 milhões de pessoas em 100 anos. 26 milhões. Gente, não é um. Foi uma migração. Teve anos, no final de 1800, que saíam 800, 900 mil por ano. Então, foi uma grande... Era país de saída. O Brasil era país de entrada, de chegada. É bom lembrar que o governo brasileiro, na época, mandava agentes de migração nas planícies da Itália a dizer, venha para o Brasil, venha que lá tem grandes chances. Aí chegaram no Rio Grande, Santa Catarina, foram Espírito Santo. Qual era a política brasileira? Branquear o país, não podemos esquecer isso. Foi usada a migração entre os interesses, temos que branquear o Brasil. Olha, e conhecer estas páginas da história. Depois disso, vamos entrar agora nos desafios e sinais de esperança. Alguns desafios. Começam em nível político. Mudança de paradigma, articulações, perspectiva, gestão e horizonte. Mudança de paradigma é o que estamos presenciando nestes dias. Temer tem ainda 11 dias para sancionar a lei. O prazo é de 15 dias, quando chega na mesa dele, tem ainda poucos dias para sancionar. Estamos curiosos se vai colocar vetos ou não, o que vai acontecer diante das pressões da sociedade. O grande avanço qual é? Que se deixará a lei da ditadura militar e se passa por uma lei que está de acordo com a Constituição Federal. O imigrante não é uma ameaça, mas é uma pessoa que tem direitos e deveres. Esse é o grande avanço. A polícia continua fazendo o seu trabalho, cuidando das fronteiras, etc., cuidando do tráfico, cuidando de terrorismo, tem uma lei antiterrorismo. Esse é o grande desafio que está acontecendo. Mudanças de articulação. Ter a nova lei não é suficiente, tem que transformar em política. Não é suficiente ter a lei. Então será o segundo grande desafio. E uma política planejada, articulada. Terceiro desafio político. Passar de uma política reativa a uma proativa. O Brasil, nestes 5 ou 6 anos, estou na Missão Paz desde 2010, simplesmente correu atrás do prejuízo. Não conseguiu pensar, vamos dizer, de uma maneira global, o fenômeno da migração. Tem que fazer ações prevendo, não só indo atrás.
haitianos são bem-vindos no Brasil, mas eles precisam, em primeiro lugar, para ser acolhidos. Quem vai fazer isso? Não, mas a gente dá a documentação. Os sírios que estão vindo, sabe quantos sírios vieram? Mais ou menos são refugiados no Brasil? Podemos falar de 3 mil sírios. Saíram da Síria 5 milhões. No Brasil tem 3 mil. O Líbano, que está com 4 milhões e meio de habitantes, está com 1 milhão de sírios. Sabe o que quer dizer? Um país de 4 milhões e meio com 1 milhão de sírios. E nós não conseguimos gerenciar 3 mil sírios que chegaram aqui. Então, quem está fazendo isso, por exemplo, a Mesquita do Brasil está pagando 60 apartamentos para famílias por mês. Um gesto bonito. São as igrejas, são as mesquitas, estes grupos que estão fazendo o que o Estado deveria fazer. Mudança de gestão. Migração lá em Brasília é tratada onde? Ministério da Justiça, Ministério de Relações Exteriores e Ministério do Trabalho. Aqui apareceu errado, tem Ministério do Trabalho, tá? Digitei errado. Mas é uma realidade que tem que envolver também Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, ou seja, tratar de uma maneira global, normalmente muito fragmentado. Só para dizer algo que ainda não se fala, uma vez aprovada a lei, já tem uma briga em Brasília para quem vai regulamentar a lei. Tem uma briga entre o Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Ministério das Relações Exteriores. Cada um quer regulamentar a lei. Qual seria o ideal? Se juntar. Acho que isso não sei se vai acontecer. Mudança de horizonte. Migração é algo regional, internacional, não só local. Quando os haitianos vinham pelo Acre, eles entravam via Equador, porque o Equador é o único país que não exige visto. Então eles entravam pelo Equador, também os senegaleses, descia pelo Peru, entrava pelo Acre. Qual é o problema? Cada país tentou trabalhar de uma maneira isolada, sem sentar na mesma mesa e dizer, vamos combater as máfias que estão por trás, estão cobrando 5 mil reais para chegar no Brasil. Vamos combater os policiais corruptos peruanos que estão violentando as mulheres haitianas durante o percurso. Então, demorou quase 3 anos para os diferentes ministros da Justiça sentar e planejar algo juntos. Tem desafios transversais. Desafios transversais, por exemplo, no mundo inteiro, nos momentos de crise, como aquele do Brasil, o imigrante, nas conjunturas mais complicadas, se torna o culpado de tudo. Isso está acontecendo também no Brasil. Ele rouba trabalho, ele traz doenças, ele gera criminalidade, é sinônimo de terrorista, é uma ameaça à identidade cultural. Estão entrando muçulmanos que querem transformar o Brasil num Estado Islâmico ou algo parecido. Tem muita coisa se falando por aí. Esses são desafios que a gente percebe. Daria para trabalhar, por exemplo, gera criminalidade. Vocês peçam para a polícia os dados divididos. A percentagem de criminais na população brasileira e na população estrangeira no Brasil. Surpresa, a população estrangeira está muito abaixo da média da criminalidade nacional. Está muito abaixo. É até normal. Estou num outro país, vou tentar observar mais as leis para não ser expulso. É uma lógica. Então não é que aumenta a criminalidade. E tem desafios no mundo da educação também. Olha, por exemplo, a documentação, o protocolo. Quando uma família vai com um protocolo numa escola, tem escola que diz isso não é documento. Então você não pode estudar. E é documento emitido pela Polícia Federal.
Não tem documento, às vezes, a criança da escola anterior. Está chegando de Alepo, foi bombardeada a escola e o diretor fala, cadê o documento que você estudou? Então tem que ir lá conversar, olha, é refugiado, ele não tem os documentos. Quando os poucos casos têm documentos, às vezes pedem traduzir. Quero tradução juramentada, aí dinheiro. Critério para inserir a criança ou adolescente numa série, não é fácil. No país de origem estudava, agora aqui onde vou inseri-lo? A utilização da palavra ilegal e clandestino. Tem professores usando esses termos. Ah, vocês é ilegal. Até o desafio é começar a usar outro termo, irregular. Pessoas em situação irregular. Não ter documentos não é crime, é infração. Bullying. Na região da Moca, estamos dialogando com denúncias de pais, porque os professores são causa de bullying, nem os colegas, os professores, gente. Falta de preparo para valorizar a diferença nas escolas. E terminaria esta parte de desafios na educação com esta frase de uma psicóloga da USP. Predomina uma visão etnocêntrica, na qual o estrangeiro é recebido como alguém que tem de absorver nossa cultura e esquecer a sua. Imagine a riqueza de ter alguém que vem de outro lugar, riqueza linguística, riqueza cultural, alimentar, isso é riqueza. Quando a última vez que conversei com o Sheik, ele me falou, o que seria o Brasil sem quibe? Ele está dando risada. O que seria, eu posso falar, é bom italiano, o que seria o Brasil sem pizza? O que seria o Brasil sem macarrão? Depois posso dar receitas, tá? Em cada macarronada, a última vez o grupo de jovens pediu de fazer rodízio. Eu falei, você tem tempo, né? Tem tempo. Aí se juntaram, fiz rodízio de 4 pratos de macarrão diferentes. Al pesto, la bolognese, la carbonara, etc. Ah, tá bom, não vamos entrar na receita, porque depois... Então, é riqueza. Os brasileiros que estão em Roma, lembra a primeira vez que fizeram para os italianos a feijoada? A italianada adorou. Não sobrou um prato em Roma. Aquele dia, lembra ainda que fizeram. Se tornou tradição, uma feijoada por mês. É uma riqueza. Tem desafios eclesiais. Quem de nós é mais da área da teologia, ou também tem alguns compromissos, às vezes, nas igrejas? Desenvolvimento da prática de acolhida e integração. Tem jovens, às vezes, que chegam e as nossas comunidades não acolhem. Eu faço uma crítica à igreja onde eu estou, autocrítica, em lugar de criticar outros. Chega um jovem da República Democrática do Congo, uma experiência eclesial fantástica, em coral de igreja no Congo. Ele chega lá, apresenta para os grupos de jovens da igreja que canta, olha, o Emanuel está aqui, ele já cantava lá no Congo, vamos acolhê-lo, ele todo feliz. Me preparo para entrar na igreja, encontro ele num canto e os outros de costas mesmo, conversando entre eles. Tentamos sábado seguinte, aí ele chegou perto e falou, Paulo, obrigado pela boa vontade, mas dá para ver que sou um grupo fechado, não tem como. E sou comunidade, de igreja, pancada na cara, moça. Criação da pastoral do migrante, é um desafio. Valorização da experiência eclesial. Conversando com um haitiano, estamos preparando a celebração, fala, padre, mas eu toco o teclado. Eu agora fiquei sabendo, depois de um ano, às vezes tem cada liderança, eu era ministro, eu era pastor no meu país, e a gente deixa esse potencial humano de lado. Oferecimento de espaços para encontro, associações, celebrações, ele não tem espaço, então precisa. E espaço de acolhida, às vezes, para as famílias.
O Papa, que eu brinco, chamo de Chico, Papa Francisco, tive a sorte em fevereiro de encontrá-lo cara a cara. Posso dizer, gente, esse homem está fazendo um trabalho, está sendo criticado na Europa para esta postura de abertura em relação aos imigrantes e refugiados. Quando ele falou na Europa, igrejas é para acolher uma família a cada igreja, tem muita igreja que fez isso. Onde nasci foi difícil, o padre sofreu, não queriam acolher. Terminaram depois de 1 ano e meio acolhendo. Foi uma experiência, prefeituras, municípios, acolhendo famílias. É algo de revolucionário que ele provocou. Sinais da esperança, vamos ver. Primeiro sinal de esperança, lei municipal no caso de São Paulo, de migração. Olha a migração como um fato social e um elemento de desenvolvimento. A nova lei nacional de migração, depois se precisar nas perguntas podemos explicá-la mais. Nascimento de associações de migrantes, estão nascendo várias, isso é riqueza, um sinal de esperança. Crescimento de coletivos que atuam com imigrantes e refugiados, crescente interesse da academia, de estudantes. 3 semanas atrás estava dando uma série de palestras em Cuiabá. A gente está vendo o Brasil inteiro como tem este despertar. Estudantes que procuram, que colocam, mas olha, o que está aparecendo de relações internacionais, direito, jornalismo, marketing e propaganda, todas as faculdades estão colocando, pautando este tema. Pesquisas interessantes, lembram um grupo como a mídia fotografa os imigrantes, um TCC, gente, lindo, como é usada a câmera, a máquina fotográfica para passar a imagem, estudaram a Folha e o Estadão, cada coisa, estudo que está sendo feito que é incrível. E histórias individuais, gosto de lembrar só uma. Um rapaz da Síria com a esposa e a criança, eles chegaram, estavam passando necessidade, a mesquita ajudou com o apartamento, mas falou, padre, eu quero trabalhar, não quero viver de esmola. O que vocês sabem fazer? Sei arrumar celulares. Só que a máquina para arrumar celular custa 1.000 e não sei o quê. Aí falamos, arrumamos o dinheiro, comprou a máquina, agora está vivendo autossuficiente, mantém a família, a criança e a esposa. Então, às vezes, precisa dessa primeira injeção de ajuda e depois a pessoa anda. E a última provocação no mundo mais teológico, encerro, aí vamos abrir para o diálogo, a novidade de Deus. Peguei 2 trechos para a turma de teologia, tá? Dou uma olhada. Jesus que encontra a mulher sírio-fenícia, Marcos 7, 24 e 30, e Pedro que entra na casa de Cornélio, capítulo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver, no primeiro caso, Jesus que aprende com uma mulher estrangeira. Aprende que Deus não faz diferenças. Uma mulher estrangeira. Olhem. E o fato de Cornélio, Pedro que aprende que, ou melhor, o Espírito já está agindo em Cornélio, e Pedro só tem que dizer, opa, se Deus está fazendo isso, quem sou eu? Para voltar atrás, para não ir na casa, não batizar o Cornélio. Ou seja, em resumo, não dá para trabalhar muito isso, se descobre com estes 2 trechos que Deus atua no imigrante e no refugiado. O melhor, Ele nos antecipa. Antes da gente chegar, dizer em nome de Deus, Deus já está lá. Antes da gente, atuando nele, nela. É a provocação, então, para uma prática de acolhida, de integração, valorização deste Deus que age já no imigrante e no refugiado. Acho que encerro por aí, que aí temos tempo para as perguntas.